Qual o efeito do final do ano no comportamento das pessoas? E como você está se sentindo nesta reta final? O que ainda dá tempo para fazer para finalizarmos 2020 e organizarmos o ano de 2021? Fique comigo e vamos aprender juntos. Eu sou Angélica Queiroz e este é o Coopere On. A pandemia do novo coronavírus transformou planos e metas. Buscando entender um pouco mais a instabilidade deste ano e buscando melhoramentos para o ano de 2021, vamos conversar um pouco com a psicóloga Camila Grassi. Olá, é um prazer refletir um pouquinho sobre esse momento de transição, né? Uma transição diferenciada esse ano com toda essa pandemia, bem atípica essa mudança. Vamos lá. Para muitas pessoas, 2020 tem deixado uma impressão de tempo suspenso entre incertezas e frustração. O que fazer com essa sensação de tempo perdido? É interessante porque, na verdade, a gente tem uma certa suspensão de projetos, de planos, de ideias que foram projetadas para esse ano, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas relatarem a sensação de se sentir frustrada porque tinha planejado uma série de expectativas e de ações para o ano de 2020. E, de fato, isso foi suspenso. E faz parte a gente ter frustração, e faz parte a gente precisar ressignificar os nossos projetos, né? Então, eu acho que esse momento é um momento interessante onde há essa necessidade de ressignificar, de prontamente se reorganizar e construir novas demandas que não eram as que estavam planejadas anteriormente. Cada vez mais tem se tornado comum observarmos na internet memes relacionados à maneira como as pessoas se comportam durante as festas de final de ano. Do ponto de vista psicológico, essa percepção não muito positiva será mudada este ano por causa do isolamento social? Foi preciso perder para aprender a dar valor? Eu acredito que a gente tem pelo menos duas grandes projeções das festas de final de ano. A gente tem aquele grupo de pessoas que espera muito ansiosamente pelo momento de confraternizar, de encontrar a família, de poder confraternizar e brindar, né, o momento em família. Então, eu acho que para essas pessoas, talvez alguma frustração de não poder, às vezes, fazer no formato original. E talvez para aquele outro grupo de pessoas que zombava da oportunidade de conviver com alguns parentes indesejados ou com pessoas que não eram tão atrativas, né, no seu convívio, talvez agora sentirão falta da oportunidade de manter e de reforçar os laços familiares, né? Então, eu acho que vai ter uma divisão aí dessa frustração. E os memes, sem dúvida, eles serão mais curiosos esse ano, né? Propondo talvez uma valorização, que eu acho que pode acontecer sim, desse momento em família. Eu acho que uma das coisas que é muito evidente com a pandemia é a valorização do simples, é a valorização dos que são realmente importantes para a gente. Eu acho que essa é uma oportunidade da gente valorizar e edificar, né, os nossos vínculos mais importantes, que na maioria das vezes são os vínculos familiares. Com certeza. E qual o efeito do fim do ano no comportamento das pessoas? Qual a importância dos rituais da passagem? A psicologia, ela fala muito sobre rituais de passagem, sobre os eventos que caracterizam a finalização de um ciclo, né? O fechamento de algum ciclo. Quando nasce uma criança, quando se comemora um aniversário, quando se transita do ensino médio para a faculdade, ou pelo menos o encerramento do período escolar, a transição do final da faculdade para a vida profissional, enfim. Os ritos de passagem significam a oportunidade da gente fechar e elaborar algumas coisas que a gente viveu. E essa transição para 2021 significa também, né, o Réveillon, a virada de ano, a oportunidade da gente fazer um balanço e um levantamento de tudo o que aconteceu no ano e do que a gente espera para o outro ano. Será, sem dúvida, uma reflexão diferenciada, porque a gente teve medo, a gente teve mais vulnerável, a gente se sentiu inseguro, na maioria das vezes, com o que estava acontecendo e com o que estaria por vir, né? A sensação de insegurança permeou aí esse ano de 2020. Então, será um rito de passagem que eu espero que haja agradecimento e a oportunidade realmente de reconstruir e mudar algumas prioridades, talvez escolher algumas prioridades de uma forma diferente. E como se preparar melhor para receber o ano 2021 diante de tudo que aprendemos neste período de pandemia?
a pandemia traz uma coisa bem evidente que tem sido falado bastante por estudiosos da área de psicologia e de outras áreas de humanas também, que é sobre o mundo de incerteza. Vivemos realmente num mundo incerto, num mundo extremamente complexo e ambíguo, que nos traz a insegurança do que está por vir. A pandemia trouxe de forma muito evidente essa fragilidade humana, né? E a gente precisa aprender a viver com essa fragilidade, com essa incerteza. E isso, necessariamente, para viver num ambiente tão incerto, às vezes ambíguo e complexo, a gente tem que ter algum nível de resiliência, né? De força. A resiliência não é um atributo que a gente aprende, né, lendo livros de autoajuda ou assistindo vídeos na internet. É um exercício diário, que é aquele olhar de viver uma situação difícil, de viver uma dor e uma frustração e conseguir aprender com ela, né? Eu acho que uma das melhores mensagens que a pandemia e essa transição para o ano de 2021 pode nos oportunizar é a capacidade de refletir, né, diante do sofrimento e diante das dificuldades e conseguir trazer novos significados e sair mais forte de momentos de dor e sofrimento. É isso, muito obrigada. Virar o ano com a vida um pouquinho mais arrumada, bem como a casa, é o projeto de muita gente que aproveita a correria do final de dezembro para deixar essas tarefas em ordem. Para ajudar você nessa última missão de 2020, vamos conferir agora algumas dicas. Acompanhe! A organização do tempo é uma demanda muito comum para praticamente todo mundo. E por que é tão importante? O nosso cérebro, ele naturalmente economiza energia por uma questão de sobrevivência. Então, o nosso papel para facilitar a nossa vida é tornar mais fácil aquilo que nos faz bem e as nossas necessidades. A grande vantagem de ter uma boa gestão do tempo é a otimização, você estar no controle da sua vida, quem não quer isso, né? E perceber a sua evolução. Cada vez que você percebe a sua evolução, fica mais motivado a continuar. E como é possível ter essa gestão do tempo? Primeira coisa é, liste todas as suas tarefas que ocupam o seu dia hoje. Desde tomar banho, estudar, trabalhar, uso de redes sociais. Liste também todas as atividades que você quer ou precisa incluir no seu dia a dia. Depois disso, pegue essas duas listas e decida o que vai continuar, o que vai dedicar mais tempo, o que vai dedicar menos tempo e também aquilo que você vai eliminar. Pegue essas tarefas e divida no seu dia a dia da semana. Uma maneira bacana de fazer isso é fazer um quadradinho, 48 quadrados num papel. Cada um deles representa 30 minutos do seu dia. Marca os que já estão ocupados e você vai perceber o quanto tempo você tem livre. Aproveita para incluir também aquilo que te faz bem, o seu descanso e o lazer. É isso. Olá! Você quer começar este novo ano com uma casa mais organizada e mais em ordem? Então, comece a aplicar a técnica Detox da casa, onde você poderá aplicar em qualquer cômodo de sua casa. Como seria? Basta selecionar 3 caixas ou 3 cestas, aquelas que você já tem em casa mesmo, com a primeira, com objetos e peças que realmente você utiliza, que você precisa, que faz sentido para você neste momento. A segunda, que você realmente precisa, utiliza, mas está precisando dar um conserto nela, então é a segunda caixa. A terceira é aquela que você não faz mais sentido para a sua vida nesse momento, está duplicado o objeto e você vai doar. Detalhe, faça uma 4ª caixa realmente com objetos ou peças que não lhe servem mais e que não dá mais para doar. E ela será descartada, lixo. Então, comece a aplicar logo já essa técnica detox da casa. Hoje é um privilégio fazer parte desse quadro, pois a minha referência de escola é a Cooperil. Desde da educação infantil até o ingresso à faculdade. Hoje sou arquiteta, retornei para minha cidade, estou atuando no mercado de trabalho e tenho orgulho de falar que fiz parte da história da Cooperil e hoje faço mais ainda com a minha filha estudando lá. Lembrando um pouco dos momentos que me marcaram na Cooperil, um deles sempre foi as aberturas das Olimpíadas. Sempre me emocionei neste momento. Nos siga nas redes sociais, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para um familiar, amigo ou colega, para que ele coloque os últimos pingos nos is neste finalzinho de 2020.